Muito bem, pessoal, estamos gravando já. Então, estamos começando o nosso encontro de número 7, o nosso penúltimo encontro. Vocês veem como passou o tempo, né? E hoje, o tema de hoje é avaliação, conselho de classe, avaliação das ações de recomposição da aprendizagem. Esse é o tema que nós vamos debater hoje. Eu já vou colocar aqui os slides da apresentação. Muito bem, então, o 7º encontro, conselho de classe, avaliação das ações de recomposição da aprendizagem. Para começar, vamos retomar, né, lembrar rapidamente o que nós trabalhamos no encontro anterior, né? O tema do encontro anterior, que foi o encontro de número 6, foi a análise de dados com foco na recomposição das aprendizagens. Então, nós assistimos um vídeo, e em seguida nós tivemos contato ali com a taxonomia de Bloom, que auxilia-nos, né, na questão de classificar o aluno pelo nível de conhecimento que ele tem, facilitando para o planejamento. Em seguida, nós fomos para os diretores em ação, onde vocês fizeram uma atividade no portfólio. E, por último, foi aquele trabalho das cartas, né? Onde cada uma de vocês recebeu uma carta. A carta ali tinha um aluno e o aluno tinha um nível. Alguns alunos tinham um nível de rendimento baixo, outros tinham um nível alto de rendimento. E, baseado no nível do aluno que você recebeu, você iria montar ali um planejamentozinho ali para ele de atividade de recomposição. Então, eu achei que foi bem produtivo ali aquela troca de informações ali que nós fizemos, né? Cada uma de vocês, dentro da realidade de cada uma, ali que a carta propôs, vocês montaram ali o seu planejamento para recompor, e eu achei que foi assim uma boa colaboração entre vocês. Os objetivos do encontro de hoje, desse 7º encontro, primeiramente é planejar o conselho de classe. Nós estamos já no final do primeiro trimestre, o primeiro trimestre termina agora na semana que vem. Então, terminando o trimestre já, né, é hora de acontecer os conselhos. Então, o objetivo desse encontro é planejar o conselho de classe, em seguida é avaliar as ações de recomposição das aprendizagens realizadas agora nesse primeiro trimestre que aconteceu, né? O que foi feito, como vocês trabalharam essa recomposição das aprendizagens nesse primeiro trimestre, e, por último, né, socializar as implementações. As implementações foi esse documento, né, que é essa proposta de um documento, além do portfólio, tem essa proposta desse segundo documento, nessa é uma novidade do formador desse ano. Então, nesse segundo documento, que é a implementação, vocês foram convidadas a fazer uma observação de sala de aula e com todos os parâmetros para observar, e também o feedback dado para o professor. Então, relatando isso tudo ali no documento. Hoje, nós temos 2 dias para apresentar a implementação, que é o trabalho final nosso, né? A apresentação da implementação. Então, para esse primeiro dia, como nós vamos falar um pouquinho sobre o conselho de classe, então, eu só tenho tempo para 4 cursistas falarem. E já no 8º encontro, aí aqueles que não falaram hoje vão ter
tempo para falar, nós vamos ter mais tempo. Então, pelo fato da gente falar, de ter um tempo para debater sobre o conselho de classe, que eu selecionei só 4 cursistas para o dia de hoje, tá? Então, aí, no final do nosso encontro de hoje, é a socialização em cima das implementações desses 4 cursistas, que no caso é a Valdirene, a Silvia Helena, a Adriana e a Gabriela agora. Refletindo, então, momento para a gente refletir um pouquinho. O conselho de classe é um espaço de reflexão pedagógica, onde todos os sujeitos do processo educativo, de forma coletiva, discutem alternativas e propõem ações educativas eficazes, que possam vir a sanar necessidades, dificuldades apontadas no processo de ensino e aprendizagem. Então, o conselho de classe é um daqueles momentos que a gente tem para discutir um pouquinho e achar as alternativas para todo esse processo pedagógico, né? O momento da gente avaliar aquilo que está sendo feito até aquele dado momento e refletir e propor ações para o futuro, né? Para o que vem pela frente. Em poucos lugares, segundo Cruz, em poucos lugares as questões do ensino, como os processos, os métodos, os conteúdos aprendidos, entre outros, são discutidos coletivamente. Então, esse é o objetivo do Conselho de Classe, reunir, né, a comunidade escolar para debater a parte pedagógica da escola, o momento pedagógico. Aqui eu vou propor aqui, né, para vocês, aqui para início de conversa, eu vou pedir para que vocês façam uma reflexão. Volte um pouquinho ali o ano passado e veja se vocês se recordam qual foi o maior ou os maiores, né, desafios que vocês enfrentaram no último conselho de classe que vocês participaram, né? Eu elenquei algumas dificuldades, algumas situações que a gente tem, geralmente, no conselho de classe. Eu elenquei aqui, eu escrevi, e situações que eu também passo regularmente, né? Então, por exemplo, quais são as dificuldades que a gente enfrenta ali, nós, os gestores e equipe pedagógica, no conselho de classe? Talvez uma dificuldade, falar apenas da nota e no comportamento do aluno, e focar o conselho em cima disso apenas, né? Eu acho que o conselho, como nós vemos anteriormente, o conselho de classe é um momento que está todo mundo reunido ali, é um momento de propor coisas, né? E além da nota e do comportamento do aluno, é um momento de que nós precisamos aproveitar mais aquele momento junto ali, né? Poucas vezes na escola a gente consegue reunir os professores, todo mundo, né? Uma outra dificuldade, talvez, que a gente tem no conselho de classe é permitir, a dificuldade, assim, da gente não permitir que a reunião vire um desabafo coletivo. Esse particularmente, é um problema que eu sempre tenho, né? É uma dificuldade isso, né? De não entrar naquele debate e a reclamação do aluno, da indisciplina do aluno, que os alunos estão desrespeitosos e tal, e aquele aluno mais bagunceiro, aquela coisa toda, e vira um grande debate, e os assuntos do conselho ficam em segundo ou terceiro plano, né? A Clarice colocou ali, nós conseguimos avançar um pouco no sentido de falar de comportamento. Ótimo, Clarice. Depois você vai nos ajudar nesse aspecto. Silvia Helena, pode falar. O pior é falar da família, né? Que o pai é não sei o quê, a mãe é não sei o quê, tem lá, os irmãos é não sei o que tem lá. Eu detesto isso. Mas, você vê, é um grande desafio, realmente. Às vezes você começa a falar... das crianças, porque você, na realidade, você não analisa a criança, você analisa a família. Às vezes começa...
segundo plano. Às vezes começa falando do aluno e a coisa vai crescendo e vai se estendendo e chega até lá no pai, na mãe e assim por diante, né? Você tem razão. Então, né, quer dizer, realmente é um grande desafio, né? Não virar aquele desabafo coletivo. Né? Uma outra coisa que às vezes acontece no conselho de classe, que pode ser um desafio para alguns de vocês, ou para todos, é não levantar material prévio, né, sobre as classes, sobre as turmas, né? Ir para um conselho sem ter uma base, um material sobre, né, que dá um norte sobre o que é que está acontecendo, né? Então, também é uma dificuldade isso. Deixa eu ver a Clarice, mas quando fala de alguns pais, os filhos são ótimos. Sim, tem também esse lado, né? Que tem aluno muito bom. Julgar o aluno ao invés de refletir sobre as dificuldades dele. Julgar é sempre mais fácil, né? Eu julgar, olhar tal, e tal, e analisar e julgar, esse aluno é isso, aquilo, o aluno me respondeu, o aluno não fez as coisas que eu pedi, então também corre o risco de ficar preso no julgamento, né, e esquecer de olhar um pouco também na vida desse aluno, né, na realidade social dele, o que está por trás, né, do comportamento, às vezes, inadequado daquele ou daqueles alunos, né. Esquecer os resultados positivos também. O negativo, às vezes, toma conta. E a gente esquece do aluno bom, né, da turma que melhorou muito, né? Às vezes uma turma difícil, mas algumas ações que foram discutidas, que foram planejadas entre os professores, equipe pedagógica, direção, funcionou e a turma melhorou, o aluno específico melhorou. Isso precisa ser, né? Não pode passar batido, né? Não pode esquecer disso, né? Pensar também que a criança que vai mal no conselho está perdida, né? Também tem isso, né? Esse menino, essa menina aí, isso aí não, né, não tem jeito. O ano passado já era assim, né? Já era esse problema, isso aí não muda. Então, então às vezes acontece que os professores desistem, né, do aluno. E, na verdade, o grande desafio do professor é tentar adequar o ensino para todos, né? É ensinar a todos. O aluno que tem facilidade, o que tem dificuldade, o aluno que é mais agitado, o menos agitado, né? Esse é o grande desafio do professor. Então, só passei aqui para vocês, assim, algumas das dificuldades que às vezes a gente tem ali no conselho de classe, ali, algumas dessas é a minha realidade, né? Então, só para assim que vocês possam refletir, né? O outro ponto é como o coletivo irá avaliar as ações das recomposições das aprendizagens do primeiro trimestre, né? Como agora, né, nesse final de trimestre, a comunidade escolar vai fazer para avaliar o que foi feito, bem feito, as ações que foram bem feitas, que estão surtindo resultado ou não, né, as que não estão surtindo resultado, né, e por que disso, né? E também o outro item é como os dados levantados no pré-conselho servirão para conduzir o conselho de classe. Eu entendo que o pré-conselho é crucial. Na minha escola, o pré-conselho assim, nos ajuda demais. Até ajuda nessa questão, nesse aspecto que a gente tocou ali, que é um aspecto assim, latente, que a dificuldade de que a reunião do conselho não vire um desabafo coletivo, esse tipo de coisa, isso tudo a gente pode tratar no pré-conselho, sabe? Porque às vezes realmente tem um professor que ele está magoado, ele está triste, ele está bravo, ele está nervoso, ou com uma turma, ou com um aluno específico. E no pré-conselho, a equipe pedagógica, a diretiva juntos, pode direcionar o professor. Professor, tem alguma coisa que está incomodando o senhor quer falar, o senhor quer desabafar, alguma situação na sala tal, na sala tal, tem alguma coisa que está incomodando, o senhor quer falar, agora é o momento.
E aí, muitas vezes, o professor ele já desabafa ali. Ele não precisa ficar aquele irado, nervoso no dia do conselho, assim, né? Que às vezes fica nervoso, irado, se altera e acaba, né, contagiando os outros também e vira aquela, né, aquela coisa nervosa, né? O ambiente até pesa. Então, no pré-conselho é algo que pode ser tratado isso. E aí, no conselho que vem na sequência, o professor ele já desabafou, né? Já falou ali aquilo que estava incomodando muito ele, né? E outras coisas, né, que podem ser levantadas no pré-conselho com respeito à turma, opiniões que o professor já pode ir dando ali sobre a turma, como melhorar, o que deve ou não melhorar e assim por diante. Então, o pré-conselho é muito importante, né, para o conselho, né? E prosseguindo, agora é o momento de nós entrarmos um pouquinho ali no portfólio. Eu vou pedir para que vocês construam lá no seu portfólio uma lista com pelo menos 4 ações voltadas à recomposição das aprendizagens. 4 ações que foram realizadas ao longo do primeiro trimestre lá na sua escola, tá? Então, eu também elenquei aqui algumas ações aqui que a gente fez, só para relembrar, para ajudar vocês também, para refrescar a memória, né? Então, por exemplo, ações de identificação de lacunas de aprendizagem, né? Realizar uma avaliação diagnóstica, né, para que possamos saber o nível do aluno, né? Isso foi coisas que a gente fez lá na minha escola, né? Fazer avaliação diagnóstica, para primeiro saber em que nível que estão esses alunos, para depois traçar um plano de trabalho, né? Outras coisas, né? Ver ou não da necessidade de aula de reforço, aula de apoio. Nós, das integrais, nós temos a aula de estudo orientado, né? Então, como é que é uma aula, é um momento que pode ser usado, né, para isso, né? O momento das aulas de estudo orientado ou outras maneiras também, né? Nós usamos a estudo orientado para trabalhar essas defasagens e assim por diante, né? Outra situação também que poderia ajudar, né, que foi feito ao longo desse primeiro trimestre, é o trabalho, no caso, em pequenos grupos, tirar o aluno da individualidade e colocar ele junto com outros, se possível misturando um aluno que está um pouquinho mais avançado, um aluno que está um pouco mais precisando de ajuda, fazer uma mistura ali para que um ajude o outro, assim, no coletivo, né? Nós já temos as salas ambientes mesmo, né? Que a orientação para nós das integrais, para vocês das integrais, é evitar aquele ensalamento da fila, né? Na medida do possível evitar. Então, colocá-los em grupo, ou em duplas, ou em trios, ou mais, né, que nós vimos na semana passada, que é aqueles círculos com uma distribuição dos alunos que estão mais desenvolvidos, entre 2, assim, no centro do círculo, e depois no segundo círculo já também os intermediários e tal, né? Então, são ideias também, né, para auxiliar na recomposição da aprendizagem, esse trabalho em pequenos grupos, né? Também pode ter o uso das tecnologias, né, que as plataformas também, se bem planejadas, elas podem ser muito úteis, o uso das plataformas, né? E é isso, né? Algumas das ações que a gente pratica lá na minha escola, que eu só falei, né, só para ajudar vocês né, a relembrar as ações que vocês praticaram aí ao longo desse primeiro trimestre. Então, vou repetir, tá? Vocês vão até o portfólio de vocês, lá tem o slide lá do encontro número 7, o slide está vazio. Eu já olhei os portfólios de cada uma de vocês, tá? E está lá, o slide número 7, o slide referente ao 7º encontro, ele está vazio, então você vai construir, trabalhar nele lá, você vai construir no seu portfólio uma lista com pelo menos 4 ações,
voltadas para a recomposição das aprendizagens que foram realizadas ao longo do primeiro trimestre ali na sua escola. Depois de colocar as 4 ações, você vai classificar entre as que foram as positivas e serão continuadas e aquelas que precisam ser reavaliadas agora para o segundo trimestre. Ficou claro, pessoal? Alguém está com alguma dúvida? Eu vou dar, então, para vocês 15 minutos, tá bem? Podem abrir o seu portfólio e fazer essa atividade lá.
5 minutos, tá, pessoal? Foi pedido para dar um aviso para vocês para sempre acessar o encontro através do seu @escola, tá? Sempre, @escola, por causa dos registros que ficam de arquivo. Um minuto. Já veja uma de vocês que possa marcar o tempo para mim, por favor. Nós vamos ter 2 minutos para cada uma compartilhar. Quem puder marcar o tempo para mim, levanta a mão. Clarice? Ok, Clarice? Faz 1 minutinho e a gente começa. Muito bem, pessoal. Vamos agora para o nosso... É a hora de compartilhar. Eu vou pedir para Janete. Janete, você pode começar, por favor, compartilhar o que você colocou com respeito a esse tema, né? O tema é para construir no portfólio uma lista com pelo menos 4 ações. Então, eu coloquei identificação das lacunas de
de aprendizagem, através de uma avaliação diagnóstica, análise dos resultados das avaliações, né? Planejamento de atividades pedagógicas focadas nas habilidades essenciais e aulas de reforço de conteúdos com metodologias diferenciadas, porque aqui, professor, eu não sou total integral, eu tenho o PMA aqui. Então, o que nós fizemos? Nós colocamos todos os alunos do 9º ano matriculados no PMA, os da manhã. Daí eles participam do PMA à tarde. E nós também fizemos uma aula de reforço para os da tarde virem de manhã. Nós estamos fazendo isso assim, bem em parceria. Acompanhamento contínuo da aprendizagem, sempre a gente está conversando com os professores, vendo no que avançou. Hoje, assim, a gente já deu uma olhada, assim, não corrigimos ainda a avaliação, mas a gente viu que deu uma pequena elevada no nível, não tão grande assim, mas animador já, e atuação colaborativa entre professores e a equipe pedagógica, e a equipe diretiva, né? E daí dessas 4, dessas que eu selecionei, as 4 assim que a gente vai continuar, que assim, até já estou preparando o estudo e planejamento, as lacunas da aprendizagem, as avaliações diagnósticas, o planejamento de atividades focadas nas dificuldades, as aulas de reforço e o acompanhamento contínuo da aprendizagem, assim, a gente acompanhando, ver o que ele aprendeu, no que ele melhorou. Estamos aí. Muito preocupada, inclusive, né? Mas estamos trabalhando. Tá ótimo, Janete. Obrigado, viu? Gabriela, por favor, compartilha com a gente a tua experiência lá no teu colégio. Certo. Então, o que a gente fez ali de ação voltada à recomposição? O diagnóstico contínuo, que todos os professores fazem, né, com avaliação formal e informal, sempre em comunicação com a equipe pedagógica. Formação de clubes de leitura e clube Mais Saber, né, na hora do almoço, ali entre meio-dia e meio, já que é uma escola integral. Aí a gente tem o clube Mais Saber é como se fosse um clube de reforço. E aí os professores que ficam, eles chamam alunos específicos para ir vendo as dificuldades, fazendo alguma atividade junto, tirando dúvidas. Identificação dos descritores de menor acerto, né? A gente já fez é um projeto do descritor da semana, que eu já compartilhei com vocês. A implementação efetiva do programa Professor Tutor, a gente tem uma cobrança maior em relação a isso, com fichas para eles preencherem pelos próprios professores com dificuldade e falta dos alunos. A participação efetiva dos alunos monitores, trabalhando em conjunto com a equipe pedagógica, e o fortalecimento emocional no ambiente escolar, que foi um dos principais ali, que deu muita diferença do ano passado para cá. Ano passado, a escola acabou perdendo muito aluno por conta de problemas ali com a direção, de essa falta de afetividade com a escola. Esse ano, os próprios alunos comentam, assim, que o diretor que está, e eu que sou a direção auxiliar, a gente tem um olhar mais atento para eles, a gente ouve mais eles, e eles comentam que se sentem mais ouvidos. Então, por consequência, tem mais vontade de estar na escola. Aí eu coloquei como ações positivas esse fortalecimento emocional, que é o que a gente mais vê diferença na escola, o diagnóstico contínuo e o descritor da semana, que está funcionando bem. As ações para serem reavaliadas ou mais observadas é ainda essa do professor tutor, porque tem bastante professor que tem resistência e a gente entende, porque o horário do trabalho ou é na hora do almoço ou numa hora de atividade, né? E ele sempre tem muita coisa para fazer. O aluno monitor, eu acho que ainda precisa ser mais efetiva essa participação dos alunos, né, ali com a equipe pedagógica. E a participação nos clubes, por exemplo, o clube de leitura começou com um tanto de aluno e já está decaindo. E o Clube Mais Saber também. Então, tem muitos alunos que estão nesse Clube Mais Saber que já tem uma nota mais baixa, já deu meu tempo, já tem uma nota mais baixa porque falta muito, né? Então, é algo para ser reavaliado. Ok, Gabriela, muito bom. Eu gostei da parte eu vou reformular como acolhimento, né? Acolhimento, porque no teu entendimento isso foi extremamente positivo na tua escola.
né, a aproximação dos alunos e tal, e eles se sentirem mais acolhidos e houve uma melhora. Né? A função, mais visível. É a função da escola integral, né? Uma das principais funções é acolher os alunos. Ok, muito bom. Josiane, por favor, qual o teu relato para nós? Acho que, assim como todas as outras colegas, a gente também colocou aqui a questão da identificação das lacunas de aprendizagem, mas eu coloquei ali que a gente, tendo essa identificação, fez um trabalho direcionado em parceria com os professores AEI, né? Então, os professores que ficam no atendimento educacional especializado, eles observam esses alunos que têm mais dificuldade e fazem um trabalho mais intenso com esses alunos, né? Também coloquei avaliações diagnósticas para identificar descritores de menor acerto, e o estímulo para que todos os componentes trabalhem esse descritor é mais ou menos, a gente, né, fez aquela ideia também do descritor da semana. Planejamento interdisciplinar na 10ª aula. Então, com essa questão da recomposição da aprendizagem, a gente faz cada dia da semana planejamento por série e ano, né? Então, na segunda-feira é o dia dos sextos anos. Sentam os professores dos sextos anos na 10ª aula para fazerem um planejamento coletivo, que a ideia é a gente mesmo rever o planejamento, ver de que maneira um componente pode contribuir com o outro, né, nesse trabalho. Daí coloquei também aqui que a gente observou, né, que esse acho que deu muito certo, que é a questão do estímulo ao uso das metodologias ativas, principalmente nos sextos anos e nonos anos, o trabalho com gamificações, com gincanas, os professores estão trabalhando nesse formato e está sendo bem legal a adesão dos alunos. E o último, organização das turmas por níveis de aprendizagem, direcionando as atividades conforme as necessidades dos grupos e com o auxílio do aluno monitor. Então, de todos os que eu citei, o que a gente, né, eu acabei colocando aqui que precisaria ser revisto, acredito que todos contribuíram, mas que, de repente, a gente ainda não conseguiu efetivar realmente o programa Aluno Monitor. A gente já fez de um jeito, já reviu, já tentou de outra maneira, mas ainda é uma questão que a gente precisa ajustar para o próximo trimestre. Os demais, a questão nos professores aí é bem bacana, funciona bastante. O descritor da semana a gente também está usando e está legal, e os demais acho que a gente vai manter mesmo. Ok, Josiane, obrigado. Eu só toquei rapidamente em 2 pontos, quando você falou dos AEI e, no caso, auxiliando vocês, e também as professoras, no caso, que têm os seus alunos laudados, eles são, como eles estão dentro da sala de aula, eles são muito úteis. Eles são muito, se a gente tiver proximidade com eles, eles tiver liberdade para falar. Eu tenho uma EI que ela orienta a gente demais lá sobre o problema da sala tal, é aqui, ó, é esse o problema. Se arrumar isso aqui, tudo melhora, sabe? Então, né, são profissionais que estão ali dentro da sala que eles podem nos ajudar demais. E você falou também sobre a reunião de fluxo, né, que é aquela reunião, a 10ª aula, que é a reunião de fluxo. Todas os colegas, o coordenador da integral aqui nós, todos os colegas que praticam a reunião de fluxo, eles dizem que é muito útil, que é muito, ali se resolve um monte de coisa, né? Então, realmente, quem não está fazendo, ou quem não tem condições de fazer, e conseguir adaptar essa reunião, né, de fluxo, todo mundo que faz fala muito bem, isso que é muito positivo, né? Obrigado, tá, Josiane? Clarice, é você, eu marco o tempo, tá? Beleza, estão me ouvindo? Estamos sim, Clarice. Então, assim, ficou um pouco repetitivo, né? E algumas colegas colocaram as informações aí, eu vi que eu esqueci de colocar também algumas coisas, mas eu coloquei aqui. Avaliação diagnóstica, estudo orientado voltado à recomposição da aprendizagem, a professora DAI auxiliando os professores quando solicitada, nossa, faz uma diferença enorme, inclusive. A disposição das carteiras em grupo, ou em U, ou em círculo, um feedback formativo aos professores, buscando sempre a melhoria da aprendizagem, com ideias retiradas do livro Aula Nota 10.
Então, isso também está ajudando bastante nós aqui na escola, esses feedbacks formativos com um embasamento. A gente usa bastante esse livro, né, que nós temos ele disposto aqui. O uso das plataformas educacionais como ferramentas de ensino e aprendizagem, conversa constante com os professores para buscar trazer atividades diferenciadas e metodologias ativas, buscando a maior participação dos alunos. Conversa com os alunos sobre a importância da aprendizagem, incentivando o maior empenho deles em sala de aula, e incentiva os professores para participarem dos cursos professor formador. Inclusive, isso daqui eu quero dar um feedback para vocês, que foi maravilhoso. Nós tivemos, assim, alguns professores que eram bem tradicionais, e com o professor formador a gente teve umas implementações, assim, muito boas. A gente vê que já está começando a abrir, né? Porque a nossa maior dificuldade é essa aceitação do diferente para os nossos professores. Então, acho que isso está ajudando bastante. Ok, Clarice, obrigado. Eu comungo com você nessa situação aí dos professores todos fazendo o curso, né, fazendo formador, porque, né, sempre vai abrir a cabeça e coloca eles todos no mesmo ritmo, né? Por exemplo, esse ano está tudo voltado para a recomposição de atividades. Então, o professor que não entra nessa meta ou nesse propósito, a coisa fica um pouco travado, né? Então, independente da disciplina, né? A escola inteira está voltada para a recomposição. Então, se os professores estão todos envolvidos nas capacitações que são oferecidas pela CED, é mais fácil de ter uma linguagem só, né? Então, muito bom. Obrigado, tá? O próximo, então, é a Rose. Rose, por favor, as tuas experiências ali na sua escola, no seu colégio. Eu vou ler aqui, Rafael, mas a maioria foi o que as meninas colocaram. Coloquei também sobre o AEI, né? Tem uma professora que faz muita diferença na nossa escola, ela nos auxilia muito, mas principalmente com sextos e sétimos anos, sabe? Uma das coisas que eu vi que a Josiane colocou da tua reunião de fluxo é por turma, né? Não é, e a nossa é por área. Gostei também de saber dessa experiência, achei bem relevante. Uma das 4 ações, né, voltadas à recomposição de aprendizagens que eu coloquei foi palestra sobre produção de texto, trabalhos em pares por níveis de conhecimento, uso de plataformas educacionais, os jogos, e parceria com a família para reforço de estudo fora do ambiente escolar. Dentre essas, né, as que positivas serem continuadas, né, e as reavaliadas, né, para o segundo semestre. Na verdade, todas as atividades foram bem positivas, pois trouxeram bastante conhecimento. Então, eu acho que a gente continua fazendo, né? E acredito que podemos também trabalhar de forma mais individualizada, dentro das dificuldades e facilidades dos alunos, com auxílio do segundo professor. Nós já recebemos e nós já estamos tendo já esse docente 2, que está sendo bem produtivo. Ok, Rose, obrigado. Eu gostei quando você tocou na família, né? Porque o aluno, né, eles são adolescentes. Então, tem que ter parceria, né, Rafael? Não tem como não ter uma parceria com a família. Sim, não dá para jogar a responsabilidade para o aluno adolescente, né? Tem que dividir isso, e ele tá na escola, tá todo mundo ali, né, levando ele a se desenvolver na educação, mas em casa também é crucial. Sim, Né? e A primeira coisa da casa é fazer com que o aluno vá para o colégio, né? Vá para o colégio. Amanhã, Esse é o inclusive, eu primeiro. tenho reunião com o conselho escolar e com alguns pais, né? Mas uma das reuniões do 9º e do 3º ano foi focado nisso. Da reunião do 9º e do 3º, nós falamos muito da recomposição da aprendizagem, falamos do SAEB, mas nós tocamos muito na questão da frequência. E foi muito válido com os pais, viu? Essa parceria está sendo muito boa.
A Clarice também tocou num ponto ali na hora da fala dela, ela falou em falar com os alunos, né? Assim, a gente tem experiência muito boa também de falar com os alunos. Primeiro com o IDEB. A gente conseguiu um IDEB, assim, muito bom, não nesse último, de 2021. A gente conseguiu um IDEB de 6,4. Foi o terceiro IDEB daqui de Curitiba. De todas as escolas de Curitiba, aqui 154 escolas, nós conseguimos a terceira nota. E muito disso foi porque, como eu era um diretor que acabava de chegar, então eu falei, eu preciso me aproximar dos alunos. Então eu ia constantemente na sala e falava para eles, alunos, vocês têm capacidade. Eu já conversei com os professores disseram que vocês são muito bons. Então, se vocês quiserem, vocês conseguem alcançar qualquer coisa. Então, nós estamos confiando em vocês. Estamos confiando em vocês que vocês conseguem atingir resultados excelentes. Então, eu dava sempre esse reforço, procurando trabalhar a autoestima deles, né, como adolescente, em formação. Então, assim, nós, como gestor, equipe pedagógica, próprio professor, trabalhando a estima dos alunos, né, mostrando para eles, né, que eles são capazes, e eles são mesmo, não é mentira isso. O jovem, ele é muito inteligente, é muito. Né? Muitas vezes ele não canaliza a inteligência dele para ali, né? Ali a educação ali, mas eles são muito inteligentes mesmo, né? Então a conversa com os alunos, assim, eu tenho experiência que deu muito resultado, sabe? Bastante resultado mesmo. Rafael, a gente só vou fazer um comentário a respeito da tua fala. Nós temos um IDEB de 6,4. E a gente agora, a dificuldade é manter esse IDEB, né? Então, assim, a gente também está partindo para essa fala com os alunos. Então, a gente já sente de alguns deles, assim, a gente não vai deixar diminuir essa nota. Eles estão bem empenhados nos desafios, as avaliações. Hoje a gente fez aquele simulado, né? Eles, assim, ficaram até o último minuto, realmente, assim, respondendo com seriedade. Então, a gente também, enquanto equipe, tem procurado trazer esse estímulo para eles, né? Então, a gente, né, coloca ali que eles têm condições, que eles têm capacidade, que eles têm conhecimento, que a gente confia neles. Não é no sentido de pressionar, né? Mas no sentido, assim, de falar para eles, olha, vocês podem manter ou serem melhores ainda do que o nosso último resultado. Né? Então, a gente também tem partido, que às vezes é bem interessante essa fala com os alunos, né? Eu acho que acaba surtindo bastante efeito. Isso mesmo, Josiane. Ângela, por favor, qual a tua colaboração para conosco ali das tuas experiências? Então, assim, a primeira coisa que nós fizemos foi elencar as maiores dificuldades levantadas na prova Paraná no ano anterior por estudante. Até porque a gente tinha que ter um ponto de partida, né? Então, foi elencado, foi olhada a prova Paraná, foi muito positivo, porque daí também teve seu ponto de partida para os estudantes. Nós estamos trabalhando com os novos arranjos de sala de aula. Então, assim, vários formatos de grupos. Nós temos um Classroom do colégio, onde nós colocamos várias sugestões de arranjos. O livro do Lemove também está lá. Então, sempre que tem alguma informação nova, até dos cursos, professor, eu coloco lá. Então, até critérios, várias situações. Nós fazemos as reuniões de fluxo com os professores de turma e PCA. Então, os professores trocam ideias, falam o que avançou, o que não avançou com aquela turma, e isso vem melhorando, assim, a turma no geral. Também estamos fazendo, né, o Adote um Descritor, um descritor de menor acerto. Nós colocamos no quadro os descritores de menor acerto em provas anteriores para aquela turma. A gente pegou o 8º do ano passado, que é o 9º desse ano. Então, o que eles estavam com bastante dificuldade, e naquela semana, todos os professores trabalham com esse descritor. Eles não mudam a dinâmica. Por exemplo, hoje, educação física, até eu fui observar a aula, a professora estava trabalhando caçador, mas ela está trabalhando um caçador cooperativo, e aonde eles usam as linhas da quadra, onde tantos passos, tanto perímetro, quanto que tem de área, muito bacana, sabe? A utilização, deu certo os alunos monitores, mas nós temos aqui a educação em tempo integral e ensino médio não é integral. Então, os alunos monitores do ensino médio
eles vêm em contraturno e auxiliam com as dificuldades. Então, os monitores de língua portuguesa estão auxiliando muito a questão dos nonos anos também. Então, todas as ações são contínuas, mas vou só dar resistência, o que a gente observou, como os colegas falaram, nós achávamos que os professores tutores seria muito bacana, porque o ano passado foi muito bom, mas mudaram muitos professores, e esse ano a gente está com uma resistência muito grande desse vínculo do professor tutor estabelecer um vínculo com o seu tutorado. Ok, Ângela, muito bom. Eu gostei da parte que você falou de trabalhar com os descritores, né? E mais, né? Toda a escola trabalhando o tema do descritor. O exemplo da educação física, que aparentemente não tem nada a ver, né? Eu sou da educação física, né? Aparentemente não tem nada a ver com ali, mas na própria educação física, como você citou ali, trabalhando as linhas da quadra, né? Ou seja, se quiser fazer, né, dá para envolver todo mundo. Então, muito bom. Obrigado, Ângela. Silvia Helena, por favor, tuas experiências. Deixa eu abrir aqui. A primeira nós fizemos reunião de orientação com a equipe pedagógica e os professores dos componentes de recomposição da aprendizagem, né, de português e matemática, para traçar as metas e apresentar os descritores de menores acertos das turmas. Nós partimos daí. Em seguida, nós fizemos uma reunião com os alunos sobre a recomposição e o SAEB. Inclusive, também realizamos uma reunião com os pais. Porque eu acho que os alunos, é o que as meninas aí falaram. Se os pais, se a família não estiver nos apoiando, a gente não consegue avançar. Então, a gente já partiu de que precisaríamos conscientizar as crianças do início. E os pais também. Aí nós realizamos uma avaliação diagnóstica com as turmas, de todas as disciplinas, porque os professores, eles precisam, os outros professores de outras áreas, eles precisam apoiar os professores de recomposição, precisam apoiar os professores de português e matemática, porque aí a carga fica totalmente em cima de alguns professores, e eles já estão sentindo esse peso, né? A partir dos resultados obtidos dessa avaliação diagnóstica, nós começamos a realizar as atividades e foi direcionada as aulas para atender essas defasagens mais significativas. Então, o que a gente pegou nessas avaliações diagnósticas, os pontos mais assim, cruciais, nós começamos a desenvolver o trabalho. Solicitamos aos professores o plano de aula para cada descritor e que realizassem um portfólio de cada aplicação, inclusive os resultados obtidos. Nós fizemos uma reunião de fluxo e analisamos e chegamos à conclusão que alguns professores, independente dos de recomposição, mas dos outros, chegavam na sala de aula sem fazer nenhum planejamento, nenhum plano, eles não tinham um plano de aula, simplesmente eles abriam o RCO na aula que eles queriam lá e davam essa aula. Então, a gente começou a amarrar alguns pontos para a gente estar observando o rendimento dessas aulas, porque você dar aula e dar aula é uma coisa, né? Você chegar na sala preparado para dar uma aula, independente se tem internet ou não para você usar o RCO, é outra coisa. Então, nós partimos dessas metas, desses pensamentos, para dar sequência no primeiro trimestre, nós vamos continuar com todas elas. E nós realizamos a busca ativa diariamente, porque nós temos um problema com isso na nossa escola, na escola do campo, de difícil acesso, os alunos estavam extremamente mal acostumados, né? Eu sou uma escola de tempo integral, eu tenho 35 horas, 2 vezes na semana, e os nossos alunos, eles detestavam o ano passado. Ele já começou tarde, o integral, eles não tinham esse hábito,
E foi extremamente difícil. Aí, esse ano, a gente está realizando todo esse trabalho de conscientização, semana de avaliação, para eles entenderem a importância. E isso a gente já repassou para a escola toda, né? E daqui a 2 anos tem esse estresse de novo. Então, já vamos dar sequência em tudo. É isso, prof. Tá ótimo, Silvia Helena. Obrigado, tá? Toquei ali no ponto que você falou de exigir lá, cobrar o planejamento dos professores, tá bem? A gente sabe que sem planejar, planejando já não é fácil. Agora, sem plano nenhum, aí fica mais difícil, né? Então, o que ajuda muito a levar os professores a planejar é fazer as capacitações. As capacitações são importantes, porque na capacitação, aí, o que a gente faz? É planejar, né? As capacitações nos levam a planejar. Então, né, realmente pegar ali, né, estar junto deles, inscrevê-los, para que eles participem das capacitações. Né? E como você falou, não só o professor de português e matemática, mas todos. Todos. Né? Todos. Obrigado, tá, Silvia Helena? Muito bom. Ana, por favor, tuas experiências, compartilha conosco. Ok, professor. Então, como todo mundo já falou quase tudo, eu vou ler as minhas rapidinho aqui. Então, nós utilizamos metodologias ativas, né, que é a sala de aula invertida, aprendizagem colaborativa, entre outras, né? Aí as salas ambientes, que proporcionam ao estudante um espaço pedagógico diferenciado, que a gente acha bastante importante. O laboratório de informática nosso, ele é de uso exclusivo das plataformas, né? Então, a gente faz uma organização de modo que todas as disciplinas que possuem plataforma possam participar, né, completar as atividades, né, no laboratório. Temos os trabalhos com projetos em diferentes componentes curriculares, né, de empreendedorismo, projeto de vida, sempre tentando integrar o aluno, né, de modo diferente, dentro da própria recomposição ou dos escritores de menor acerto, mas utilizando esses outros componentes curriculares, né. Aí nós temos também a busca ativa dos estudantes, que essa realmente é efetiva, né? Ela funciona todos os dias, a gente sempre quer saber onde que o aluno está, o porquê ele está, o porquê ele foi, ou atestado, ou um sinal de fumaça da família, né? A gente precisa de qualquer tipo de informação para ver onde que esse estudante está. Nós enfatizamos, inclusive, o fato de que se o aluno precisa frequentar um médico, um dentista, um psicólogo, qualquer coisa, ele vem em um determinado momento para a escola, né? E deixa para sair somente no momento dessa consulta, desse atendimento que ele precisa fazer fora da escola, né? Claro que a gente, como integral, não pode pedir para o aluno também deixar todas as outras atividades, nunca fazer nada fora da escola, né? Aí nós temos as reuniões de fluxo, né, com a equipe diretiva, nós temos a nossa mesmo, né, pedagogos de direção. Tem os PCAs, eles também se reúnem, né? Nos reunimos também, equipe diretiva e PCAs, num outro momento. E daí os PCAs pegam os seus professores para um alinhamento mesmo, né? Então, ocorrem várias reuniões de fluxo, né? Com diversos professores diferentes para que a gente possa alinhar. A escola tem que andar redondinha, né? Funcionando e todo mundo falando a mesma coisa para que ela funcione, né? E, graças a Deus, ali a nossa escola consegue funcionar direitinho. Acho que temos o mesmo pensamento. Até quem não se alinha muito ao nosso pensamento acaba não voltando. O acolhimento semanal que é feito, o acolhimento também, né, cada retorno, né, tanto no começo do ano quanto na metade do ano, é feito esse acolhimento, daí um pouco mais elaborado, menos elaborado, dependendo do tempo. E para o segundo trimestre, a gente, né, continua, acha que todas essas práticas, né, elas levam ao sucesso, e talvez um ou outro ponto a gente precisa ajustar, mas não necessariamente seja uma coisa assim que precise de uma transformação muito grande. Além de outras coisas que daí vou me prolongar demais, né? Ok, Ana, obrigado, tá? Eu toquei no ponto que você falou da busca ativa, né? Busca ativa para nós, né? É como respirar, né? Busca ativa é como respirar. E lembrando, né? Escola integral ou é de 7 aulas diárias ou 9 aulas diárias. Então, não é mais como né, a escola regular, que são 5 aulas. Na integral de 9 aulas diárias, ele falta um dia, 9, ele falta 2, 18, 3, tal, falta, dali a pouco, ele estourou em falta. Né? Então, conscientização dos pais e dos alunos que não dá para faltar, não pode faltar.
e reprovou com falta, não tem como mexer. O conselho não passa. Aluno reprovado por falta, não adianta passar pelo conselho. O conselho não tem poder para aprovar o aluno. Então, essas coisas precisam ser lembradas, né, para o próprio aluno e para os pais, né? Busca ativa é algo crucial, né? Obrigado, tá, Ana? Valdirene, por favor, sua experiência. Então, professor, como as colegas já falaram, bastante coisa se assemelha. Nas minhas ações aqui, a gente iniciou com análise de dados, né? Utilizando dados de avaliações anteriores, aplicação da avaliação diagnóstica, né, para ver a real dificuldade dos alunos, uso de metodologias ativas, né, utilizando as abordagens pedagógicas, que envolva o aluno de forma ativa, resolução de problemas, uso das plataformas, projetos, como a Escola do Campo, a gente desenvolveu um projeto bem interessante aqui no primeiro trimestre, que era um projeto relacionado à cultura do café, que a região aqui, como a Escola de Campo, né, a região aqui é cafeeira, então, com palestras, as crianças foram visitar a cooperativa, daí tem um grupo chamado Mulheres do Café, que produzem um café gourmet. Foi muito, muito interessante, muito válido esse projeto para a formação dos alunos. Outro ponto foi, que alguns colegas também já citaram, foi o fortalecimento do vínculo escola-família. A gente analisa, assim, que muitas das dificuldades que nós encontramos é porque a família não é ativa na vida escolar da criança. Então, a criança vem para a escola, né? A escola realiza ali o seu papel, mas quando a criança chega em casa, não tem esse amparo. E na questão da recomposição, a gente vem cobrando muito, assim, uma comunicação muito direta com os pais com a questão desse auxílio, né? Os professores mandam atividade para casa, a gente tem grupo, a gente cobra, a minha escola, como acho que eu comentei já em outro momento, a minha escola não é uma escola integral, é uma escola de campo bem pequenininha, e a gente tem essa vantagem de conhecer todo mundo, então a gente tem essa relação direta, assim, com a família, de cobrar essa ajuda da família no desenvolvimento da criança. E, assim, todas as ações foram positivas, mas aqui acredito que a que precisa de uma atenção maior ainda é conseguir que todos os pais, porque a escola é pequena, conseguir que todos os pais tenham essa ação ativa, né, com a criança, porque tem pais que nunca aparecem na escola, você convoca, você chama para uma conversa, para uma reunião, e ele não aparece. Ok. Professor. Tá ótimo, Valdirene. Obrigado. A gente sabe, né, de promover ações, né, para trazer a família para a escola, né? Festas, né, festa junina, entrega de boletim. Tem escola que entrega boletim e já oferece um lanche, alguma coisa, né? Assim, sempre algo atraindo também para que a família venha até a escola, né? Porque aí a presença dele, ele vendo o relacionamento, aí há a possibilidade de um maior envolvimento, né? Então é isso, mas obrigado, tá, pelas tuas experiências. Gostei também que você falou do uso das plataformas, né? As plataformas têm tudo para nos ajudar, tá tudo lá, tudo bem mastigadinho. Né? Dia das Mães, né? A Clarice está colocando Dia das Mães, estamos preparando um café para as mães, isso é ótimo, né? Elas adoram isso, um café. Então é trazer a família para a escola, né, Valdirene? Obrigado, tá? Adriana, por favor, tua experiência. Vamos lá. Inclusive, esse ponto que ela acabou de falar sobre a família na escola, sexta-feira é o dia da família, e nós organizamos um dia de mostrar algumas atividades, eles fizeram cartinhas, cartazes, tudo falando da família, e nós vamos fazer uma gincana com os pais para eles entenderem um pouquinho o que é essa SAEB.
Então, é uma atividade que nós vamos focar no 9º e 3º ano, para eles entenderem a necessidade, né, desse incentivo à recomposição. Na minha escola, não é tão diferente da de vocês. Então, nossa primeira ação foi a análise de dados, a aplicação de simulados. Antes de chegarem os simulados do Acerta ou do Núcleo Regional, nós já tínhamos feito um simulado para identificar as defasagens, né, dos alunos, e criamos assim um sistema de incentivo e premiação para a evolução de cada aluno de um simulado para outro. Então, não precisa ser aquele aluno que acerta tudo para ter um incentivo, um brinde, uma premiação, mas se ele teve melhoria, nós temos um prêmio para ele. Outra ação importante que é o acompanhamento da hora-atividade, ajudando o professor, incentivando ao planejar as aulas, com o estudo dos descritores. Então, numa reunião de fluxo, nós estudamos o que era descritor, competência, habilidade, colocamos alguns exemplos, né, de atividades que outras disciplinas poderiam abordar em tais descritores de matemática e língua portuguesa. Inclusive, o professor de educação física teve bastante dificuldade mesmo, professor, de criar atividades. Mas ele está caminhando, né? O que a gente tem de positivo é que os professores, eles encampam, né, a ideia, eles querem fazer dar certo, então isso é bom. Que bom. Também uma coisa importante é a aquisição de materiais pedagógicos, né, quando os professores querem fazer aulas com metodologias ativas, aulas que motivem. Então, nós sempre procuramos atender essas necessidades. Outra coisa importante, o diálogo constante com os alunos e pais sobre a importância da recomposição, né? E uma coisa que a professora falou antes é a melhoria no sentimento deles, né, de pertencimento à escola. Também o controle diário da frequência. Então, eu acredito que todas as ações surtiram bastante efeito positivo. Estou terminando. Agora, o que a gente ainda precisa de reavaliação é a participação dos pais, né, e o comprometimento deles frequentarem a escola e realizarem as atividades, né? Mesmo quando a atividade é bacana, tem aluno que se nega a fazer. Então, esse é um ponto que a gente tem que trabalhar mais. Ok, Adriana. Obrigado, viu? Muito bom. Pelo tempo... Você quer falar, Clarice? Eu queria ver com as colegas, que teve um curso que participei, um dos primeiros cursos no ano passado, quando a nossa escola foi integral. E assim, a média, a frequência era altíssima de praticamente todas as escolas que estavam no curso. Como que é a frequência de vocês? Como é que é a média de frequência de vocês? O meu integral fica em torno de 90 a frequência. Às vezes baixa um pouquinho, às vezes sobe um pouquinho. A de vocês é mais ou menos isso ou é bem além disso? Clarice, o meu é igualzinho. 95%, Clarice, nossa média. 95,2, 95,4. Bem melhor. Nossa, também, 91, A minha 92. média é 90. A minha média é 90, mas eu peguei uma escola com 79%. É isso que eu ia perguntar, mas quantos alunos? Eu Na tenho nossa escola tem 311. 450, 460, Minha agora gente, eu em 90, 378 alunos na minha 99. escola. Mas só que foi muito difícil, porque eu peguei a escola, ela tinha 79, 78% de frequência. Foi uma luta. 82. aqui é 90, 91 também. Tempo bom, 84. Eu era assistente de município, eu vivia nessa escola. No nosso caso, uma situação, né? A gente não tem alunos que dependem de transporte. Então, isso é um fator favorável. Por isso, da questão da frequência alta. Né? São 378 alunos, mas não temos alunos que dependem de transporte. É o meu caso também. Os alunos meus... Eu já os pais trazem... 95%, o meu 95% transporte. O meu é quase... Quando a BR para, as crianças ficam 3 horas na BR parada. O meu é 100% transporte, e aí quando tem chuva não vem o transporte, quando tem muito vento daí também não vem, e assim, né? Então é complicado. E assim, tem um aluno que sai 4h30 da manhã para pegar um ônibus às 5h30 para chegar aqui na escola às 7 horas. Então,
Às vezes fala, estava cansado. Daí você vai fazer o quê? Cada escola tem uma realidade, né? Tem aquela situação também as escolas que têm o noturno regular, né? Que o integral é durante o dia e à noite é um noturno regular. Eu tenho aqui. É difícil manter a frequência por causa do noturno. Professor, o meu noturno é maravilhoso. Que bom. A média do meu noturno é 92%, 93%. É mais alta a média do meu noturno do que do meu regular. É do meu integral. Eu não consigo entender assim. E o meu integral, ontem eu tive uma ação assim, bem pontual com alguns alunos, de mandar print do BI, e assim, é complicado. O meu integral, não consigo subir de 92%. É 90%, 91%. Tenho bastante atestados, mas... Aqui o ensino médio noturno derruba. A nossa média seria entre 95 e 96, se não fosse o ensino médio noturno. Nós temos 2 turmas só do ensino médio noturno, com frequência de 78, 80, e assim, na luta, eu vou na escola, a diretora auxiliar sabe que não tem direção à noite, né? Mas a gente reveza toda noite de estar lá, sem ganhar, para a gente tentar fazer alguma coisa. Hoje eu estou em casa, mas já viram que várias vezes eu estou no colégio e nós não sabemos. Já fizemos reunião com o pai, já fizemos SERP, já chamamos conselho tutelar, eu falei assim, a senhora já está fazendo, como é que é? Eu brinco, já chamamos pastor, padre, mas não sei, a gente não consegue, é algo que é assim... Mas o médio é geral, né? O médio é geral. Nosso médio não era integral e ele derruba a nossa média. É impressionante. Os colegas aqui que eu não tenho médio noturno, né? Eu só tenho durante o dia. Os colegas que têm o noturno e o noturno prejudica na questão da média, eles dizem para mim que eles mantêm um diálogo aberto com a chefia, né? Entendeu? Porque quando vem a cobrança, então eles já vão conversando, olha, chefia, é o seguinte, olha, você não entende, né? Olha, eu tô com o noturno é assim, é a dificuldade, ou seja, sempre mantendo um diálogo, né? Sempre conversando com a chefia. É essa a experiência aqui, das escolas, dos colegas meus aqui. Fala, então, o meu noturno é assim, eu vou falar para vocês uma brincadeira que eu falo aqui com o pessoal sempre. A escola é o ponto de encontro, tá? A escola é maravilhosa, o que atrapalha um pouco são os professores e as aulas. Mas... Tá certo. Então, o meu noturno sempre tem bastante gente. O meu noturno, quando tem pouco aluno, ele vai para 90%, 89,5%. Mas ele é muito, muito movimentado aqui no turno. Que bom, Clarice, que bom. Aqui, normalmente, a minha escola, que tem 200 alunos, a gente está dentro dos 90%, sabe? Mas desde o início do ano, a gente não conseguia entrar. Aí, há uns 15 dias atrás, eu fui de sala em sala e quase chorei para os alunos. Falei, pelo amor de Deus, nós não podemos ficar abaixo, né? Vocês têm que vir para a aula e tal. Aí, o que aconteceu? Nós entramos nos 90%. Né? Aí entramos nos 90%, porque eu recebi a notícia, né, através do núcleo. Aí o que eu fiz? Corri lá na sala, falei que eu amo eles, que eles são maravilhosos, eles são fantásticos, que eles atenderam o pedido, a convocação e tal. Soltei na rede social, nossa, para todo lugar, né? A rede social lá, né? Aquele banner, 90,75%. Fiz a maior divulgação. Porque é isso, né? De tudo para motivar eles, para eles verem que é importante, tem que vir. Eles precisam estar, aluno matriculado, ele tem que estar na escola, não tem, né? Pessoal, nós temos uma ação, professor, é bem rapidinho, uma ação lá na escola que nós compramos os alunos, aqueles que têm frequência no mês inteiro, eles ganham um lanche bem especial, bem diferente, assim. Que legal. Poder manter. Tem que arrumar alguém. Muito bom, Ana. Pessoal, por causa do tempo, nós vamos entrar na apresentação das implementações. Quem está escalado para hoje é a Valdirene, a Silvia Helena, a Adriana e a Gabriela. Pode ser com você, iniciando, Valdirene? Pode sim, professor. Então, tá bem. Você vai subir o documento, né? A implementação.
Sim, você pode compartilhar para mim, fazendo favor? Só um Que eu estou pouquinho. no celular. Tem uns pequenos ajustes ainda, mas 95% já está pronto. Tá subindo. Você pode... O documento tá aí, Valdirene. Então, tá. Então, a minha implementação da observação de aula foi no componente, né, de recomposição de matemática. Como lá a minha escola é multiana, a gente... São duas turmas juntas, foi observado, então, os oitavos e nono ano, né? A observação foi realizada no dia 14 de abril e já ficou marcado o feedback para o dia 17, na mesma semana, tá? Então, assim, eu avisei a professora, né? Conversei com a professora, comuniquei se tinha algum problema, se estaria tudo bem, eu observar a aula de recomposição. Ela é uma pessoa bem aberta, uma professora muito dinâmica, ela falou que não tinha nenhum problema. Inclusive, esse dia entramos eu e a pedagoga juntas para observar a aula dela. Comuniquei à professora, né, que o foco seria as metodologias de ensino, tá? Então, a gente observou lá na aula que ela trabalhou, que era sobre frações. Então, ela iniciou a aula dela, a gente observou que ela iniciou a aula dela com uma fala com os alunos, né, abordando ali, perguntando o que eles lembravam, o que eles sabiam sobre o conteúdo, né? Depois ela utilizou representação gráficas com os alunos, tá? Daí a gente vai ver ali no outro slide, depois que ela explicou, conversou com os alunos, ela uniu os alunos ali, dividiu alunos em grupos para fazer uma atividade prática, né? Usou uma metodologia de círculos com os alunos. Sempre é interessante que a nossa escola pequena, muito pequena, que é o multiano, então os alunos
do 8º sempre acabam aprendendo coisas novas. E quando a professora está ensinando os alunos do 8º, então os alunos do 9º estão aprofundando. Então, a gente observou que ela, né, usou das metodologias ativas, que ela fez um bom trabalho, né? E depois, no dia 17, a gente reuniu com ela para dar o feedback formativo. E eu e a pedagoga, a gente escolheu fazer esse feedback formativo juntas, né? Que a pedagoga observa uma área e o diretor acaba observando uma outra área. Então, nosso feedback, a gente iniciou parabenizando a professora, né, pelo trabalho realizado no desenvolvimento da compreensão e a identificação de frações equivalentes, pela utilização de representações e figuras, demonstrou uma abordagem eficaz para introduzir o conceito de forma visual e intuitiva para os alunos. Observamos que o desenvolvimento das habilidades de comparar, simplificar e transformar frações em decimais foi trabalhado de forma progressiva, com o que é fundamental para a consolidação do aprendizado. Depois disso, a gente sugeriu, né, para ela que nas futuras aulas ela pudesse explorar de forma mais explícita o conceito máximo de divisor comum ao abordar a simplificação, bem como estratégias numéricas para comparação de frações. 30 segundos, tá? 30 segundos. Oi? Faltam 30 segundos. Isso, essa observação que a gente fez, bem específica de matemática, é porque a minha pedagoga também é formada em matemática. Daí, finalizando, que é importante também verificar a compreensão conceitual por meio de questionamentos que explorem o raciocínio dos alunos e considerar estratégias de diferenciação para atender às diversas necessidades da turma. No geral, o trabalho desenvolvido foi muito valioso para a construção do conhecimento matemático dos alunos. E eu só queria fazer uma ressalva que essa professora é o primeiro ano que ela está dando aula de matemática e de recomposição, e ela, assim, está fazendo formadores nessa área de recomposição, e ela até nos relatou que está sendo muito válido. Então, aquilo que os colegas falaram, a importância, né, dessa ação do professor fazer os formadores, porque para ela é novidade, mas, no geral, foi muito produtivo. Uma professora, assim, que está se dedicando muito. Ok. Ok, Valdirene. Obrigado, tá? Silvia Helena, por favor. 4 minutos, tá, Silvia Helena? Tá. O prof, eu acho que quando ela estava apresentando, eu acho que era o meu que estava mostrando aí, eu não tenho certeza. Era, né, gente? Eu não sei como. Então você sobe o teu. Eu vi alguma coisa, mas eu dei sequência, porque estava contando o tempo, mas eu vi que não era o meu, mas eu dei sequência aqui. Tá bom, então. Então, deixa eu aqui no meu. Deixa eu começar. Então, gente, a minha escola, como eu já falei para vocês, ela é de tempo integral. Eu tenho 2 nonos e 2 terceiros. Fiz a minha observação na aula de uma professora de língua portuguesa, a professora Zuleika. Ué, por que o meu está tudo em branco? Tá, deixa eu continuar, então, que eu só tenho 3 minutos, né? Fiz a observação, fiz a primeira reunião com a professora para combinar com ela o que eu iria observar. Eu falei para ela que eu ia fazer uma análise geral, mas o meu ponto principal seria a metodologia, porque eu já havia assistido algumas aulas
da professora, e eu tinha ficado um pouco preocupada, porque ela estava sendo muito tradicional nas aulas. E a proposta da recomposição era outra. Então, eu passei para ela isso, aí ela me passou qual aula ela iria trabalhar, né, qual conteúdo, que era gênero textual, diferentes gêneros textual, e o descritor número 20, descritor 20. E aí eu fui, marcamos para o dia 22, fui assistir a aula dela, gostei bastante do que eu vi, eu tinha combinado com ela 25 minutos, acabei ficando a aula toda. Então, ela se apresentou para os alunos, trouxe novamente o conteúdo que ela havia passado na aula anterior e deu sequência no conteúdo proposto. O que me chamou a atenção foi o plano de aula que ela apresentou para os alunos. Então, conforme ela ia falando, os alunos iam acompanhando o que ela estava falando. Então, tinha o passo a passo do que ela iria fazer, o que ela iria trabalhar, as atividades que ela iria propor para os alunos. Eu achei bastante interessante, gostei muito da aula, os alunos gostaram, participaram, ela utilizou metodologia ativa, ela fez a sala de aula invertida, porque essa aula ela programou para 3 a 4 aulas, uma aula só ela não daria conta de apresentar todo o trabalho, todo o material que ela tinha proposto. Ela utilizou o material do LRCO, ela permitiu com que os alunos interagissem com as tecnologias, né, porque eles tinham que fazer uma pesquisa. Eles trabalharam em equipe, tudo nessa primeira aula. E eles ficaram, né, de organizar os estudos e apresentarem nas próximas aulas para as turmas. Então, assim, ela me surpreendeu, porque eu tinha uma expectativa bem diferente, porque eu já tinha visto algumas aulas que ela havia passado, e eram aulas muito, assim, secas, muito... pega do livro, eu explico, sem ter oportunidade para os alunos falarem. E nessa aula eu vi totalmente uma nova professora. Fiquei bem contente. Eu fiz aqui, professor, eu tenho aqui o vídeo, eu fiz o vídeo, vou mostrar para vocês. Dá tempo, né? O vídeo não precisa passar. Ah, não? Não precisa. O então vídeo tá, eu vou assistir separadamente, tá bom? Então tá. É só a apresentação mesmo. Foi muito bom o feedback que eu tive com a professora, eu utilizei a rubrica, achei excelente, eu acho que ela dá um norte para a gente conversar com os professores, assim, com mais propriedade no que você está mostrando, o que você está apresentando, e, na realidade, eu permiti com que ela, conforme eu ia lendo, para a gente conversar, ela ia se soltando e falando, olha, se você sabe que se eu tivesse feito assim, teria sido melhor. Olha, essa proposta que eu apliquei, talvez se eu deixasse eles participarem de uma outra forma, teria sido mais produtivo. Então, assim, eu gostei bastante desse feedback que eu trabalhei com ela, que eu desenvolvi com ela, achei que foi melhor do que os outros que eu já havia feito, ela entendeu bem a proposta agora, e eu fiquei um pouco mais tranquila, porque eu estava realmente desesperada. Eu percebi que eu achava que a professora não tinha o conteúdo suficiente, mas, na realidade, ela estava insegura. Então, quando ela conseguiu se apropriar disso, ela conseguiu apresentar um bom trabalho. É isso. Ok. Obrigado, Silvelena. Silvelena, você tira Vou tirar aqui. A tua apresentação? Obrigado, tá? Adriana, é tua vez. Ok. Bom, a minha implementação foi numa aula de docência compartilhada de recomposição de matemática no ensino médio. Nós combinamos, né, ambos os professores conversaram e me apresentaram oralmente o plano de aula. Então, nós marcamos para hoje a data da observação, porque coincidia os dias que os dois professores estão no colégio, para dar certo também a data do feedback, que vai ser semana que vem. Então, os professores escolheram uma aula do descritor 11 e nós combinamos que eles
iriam usar o material do LRCO e nós fizemos essa efetivação. Preferimos a data agora para evitar problemas, porque na semana passada alguns alunos faltariam o terceiro ano, é a nossa turma com maior dificuldade de frequência. Aí, aqui nós planejando, lá no dia 9, meus 2 professores, né, de recomposição, e a aula que eles deram foi uma aula muito interessante. Eles, para trabalhar o descritor 11, que falava de perímetro das figuras planas, eles fizeram uma atividade prática. Então, pontos positivos, eles dividiram as salas em pequenos grupos, também a metodologia utilizada foi a da resolução de problemas, não foi a aplicação de problemas, isso é importante. Eles deu um problema que era colocar papel de parede na sala, em torno de todas as paredes da sala de aula. E aí o professor conseguiu materiais para fazer as medições e os alunos pegariam as formas que tinha a parede, passariam numa cartolina e, com as dimensões obtidas, calcular o perímetro e verificar no final o tanto de papel de parede que seria necessário adquirir. Como as paredes eram todas diferentes, não deu para uma equipe copiar da outra. Então, favoreceu que eles fossem protagonistas, né? Que eles conseguissem ali no grupo dialogar, a ter uma aprendizagem colaborativa e, dessa forma, todos poderem assim, participar da resolução. Também os professores, eles são bem tranquilos com a turma, o clima da sala de aula nas aulas de matemática é muito bom. Foi outro ponto positivo. Então, no meu feedback, eu destaquei esses pontos, destacarei, que é isso que eu falarei com eles a partir da observação da aula. E dentro do feedback que eu gosto de fazer, eu gosto de questionar os professores, né? O que eles acharam da aula, se eles perceberam que algo que ele planejou não saiu a contento, o que os alunos pensaram da aula, se a equipe pedagógica e a direção poderia ajudá-los em alguma coisa, e os pontos que eu chamaria a atenção da aula dada, que eles poderiam ter ajudado, colocado material disponível para todos os grupos durante a aula, e o material do Acerta Brasil eles poderiam ter usado de uma melhor forma nessa aula, né? Combinaria com eles que a aula deles foi muito boa e manter essa dinâmica de planejar, usando as metodologias ativas e atividades que levem, sim, a uma aprendizagem significativa. Aqui são os alunos, o professor, olha, eles medindo, ele usou a aula do LRCO e eles ficaram, assim, felizes com a aula, que isso que é importante. Tá ótimo, Adriana. Obrigado, viu? Nada. Gabriela, tua vez. Estou pronta, vou colocar aqui já. Ok. Então. Bom, eu fiz, então, a minha implementação. Tá aparecendo já? Sim. Tá. Eu fiz a minha implementação no dia 14, numa segunda-feira, numa turma de 9º ano, de estudo orientado mais recomposição da aprendizagem em matemática, né? A professora, ela estava trabalhando conteúdo de matemática. O foco da observação foram as formas de comunicação e metodologias e recursos, já que é um estudo orientado, então ela precisa usar também recursos didáticos ali diferenciados, né? A gente combinou que seria uma observação em tempo integral, eu não ia me comunicar com os alunos, eu ia apenas estar lá existindo e observando, não ia ter interação, avisei com uma semana de antecedência, foi uma observação discreta. O feedback eu fiz logo em seguida, porque eu prefiro fazer a observação e já fazer o feedback, principalmente se o professor tem hora de atividade depois, porque eu acho que está mais fresco na cabeça e a gente já fala, né? Então, combinamos as datas, realizamos a observação, fizemos registro. Aqui é o registro da ação que foi observada, então ela trabalhou uma questão ali financeira, ela fez uma trilha da sorte, fez todo esse tabuleiro,
separou os alunos em grupos, ela foi muito atenciosa, ela é uma professora muito tranquila, muito boa, é uma turma pequena de 17 alunos, então ela conseguiu separar em grupos, os grupos trabalharam muito bem. Nessa trilha, cada um tinha a sua função, então um era o caixa, o outro era quem fazia os empréstimos, quem fazia as contas, então tinha subtração, divisão, multiplicação, cálculo com juros, tinha de tudo ali, né? Então era uma baita de uma revisão baseada nessa trilha da sorte, era bem, bem interessante. Fiz o feedback para ela depois, né? Fiz por escrito também, entreguei para ela que ela teve cuidado com a preparação dela, então foi visível a organização, o preparo. Todos os alunos participaram. Ela conduziu a atividade com bastante segurança e clareza, então dava para ver que ela estava sabendo o que ela estava fazendo. Foi uma atividade diferenciada. Ela explicou muito bem o que era para fazer, eles entenderam, jogaram, fizeram contas, fizeram resumos no caderno ali dos cálculos. E a minha sugestão só foi usar um cronômetro, né, ou deixar visível o tempo, porque assim, no final da aula fica tudo apurado, né? Então, no final da aula ali, quando já estava terminando, eles tinham que terminar o tabuleiro, eles tinham que terminar as contas, e aí começou a agilizar. Também dei a sugestão de trazer essa atividade mais para o cotidiano, né? Alguns ali têm pais empreendedores, então talvez aplicar isso no dia a dia dos alunos, mas foi ótimo o domínio de turma, foi uma atmosfera acolhedora, como eu coloquei, porque ela atendeu todos os grupos, estava só ela ainda, não tinham 2 professores, mas foi excelente. E aí aqui o meu vídeo de explicação. Resumi bem. Tá ótimo, Gabriela. Obrigado, viu? Obrigado, Valdirene, Silvelena, Adriana e Gabriela. Esse foi o dia de vocês. Muito bem, obrigado pela apresentação. E as colegas cursistas que não se apresentaram hoje, fica então para o dia 7 de maio, né? Porque na semana que vem, com feriado, nós não vamos ter. Eu vou... Janete? O professor, a gente pode apresentar só o vídeo que fez, dando o feedback, professor? Para nós aqui, para mim? Não, para mim tem que apresentar dessa maneira que as colegas apresentaram. Então tá bom. Mostrando o documento. Tá. Aí o vídeo eu assisto à parte depois. Tá bom. Tá bem? Pessoal, eu vou fazer... Nós estamos caminhando para o final do encontro, eu vou fazer a chamada agora, tá bem? Só um minuto. Eu vou chamando o nome, você abre o microfone e responde, por favor. Está subindo. Presente. Adriana? Ana Cristina? Presente. Presente. Ângela? Presente. Clarice? Presente. Gabriela? Presente. Janete? Josiane? Presente. Luzia? Raquel? Presente, professor. Quero Raquel? pedir desculpa que eu entrei atrasado, professor, porque eu estava na reunião de pais. Ok, Raquel. Então você está presente, isso. Rosemary? Presente. Silvelena? Silvelena? Presente. E Valdirene? Presente. Ok. Vamos salvar e incluir aqui o conteúdo. Conteúdo. Encontro 7.
Oi. Conselho de classe. Conselho de classe. Avaliação das ações de recomposição de aprendizagem. Das ações. Tem um microfone aberto aí. Obrigado. Salvar. Ok. Só vou colocar o slide de novo para a gente ir finalizando. Antes de colocar o slide, vamos tirar a nossa foto. Eu vou contar até 3, tá? E aí vocês se preparem. Atenção. 1, 2, 3. Tá ótimo. Temos um visitante aí, Josiane? Sim, a gente vai tentando ir se adaptando. Eu vou só subir o documento aqui para a gente finalizar. Qual o nome dele? Esse é o Murilo, caçula, e inquieto. Toda hora ele queria vir ver e dar oi. Diz oi agora. Oi, Murilo. Oi, Murilo, tudo bom? Oi. Oi, Murilo. Oi, Murilo, tudo bem? Gosta só de trator e caminhão. Trator e caminhão. Tem 2 aninhos. Murilo, quando você vier passear para cá, para Guaratuba, fala para sua mãe trazer aqui. A gente tem trator e caminhão. Pensa que legal. Só mais um pouquinho, já vai estar subindo. Só um pouquinho. Enquanto o professor vai subindo aí, deixa eu comentar um negócio com vocês. Às vezes eu dirijo o caminhão, né? E aí, quando as crianças vêm, tanto os meus alunos quanto outras crianças que vem uma mulher dirigindo, para eles é encantador, né? É uma graça a reação que eles têm quando eles veem a gente dirigindo. E eles ainda acham que Eu acho lindo. lugar de mulher não é dentro do caminhão. Eu acho lindo. Eu paro para ver quando passa caminhoneiro assim, dirigindo, ou motorista de ônibus. Nossa, eu fico encantada. Eu acho fantástico. Aí, pessoal, então, só continuando aí. Já compartilhamos aqui uma frase. A prática por si só não forma. O que forma é a reflexão sobre a experiência e prática. Aqui algumas referências aqui do Cruz. E finalizamos. Pessoal, uma boa noite para vocês. Obrigado pela presença. Nosso penúltimo encontro. Que vocês tenham uma ótima semana. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.